Encontros está começando aqui na VMV TV e você viu que mais uma vez a gente está dentro de um carro. Esses dias uma pessoa veio falar comigo e falou assim: eu acompanho aquele programa que você faz dentro dos carros, que você faz andando pela cidade. Eu falei, mas foi 1 ou 2 que eu fiz assim. Mas esse é o terceiro. O programa está cada vez mais com cenário móvel e essa é a ideia. A gente vai se encontrando nesse ambiente, nesse cenário, pelas ruas hoje de São Paulo. São Paulo que vive muitas vezes em função do trânsito cada vez mais complicado, são centenas de congestionamentos, chega a 200 e poucos quilômetros de congestionamento muitas vezes. Então nada melhor para a gente ganhar tempo nessa cidade que não para, nessa cidade que é rápida, fazendo um programa no carro. Antes eu quero apresentar para você o nosso motorista aqui, ó, que é o nosso amigo Alexandre Loureiro, que é comandante de avião também e motorista de encontros nas horas vagas aqui. Obrigado a Gol que liberou hoje para fazer o programa. E hoje o programa é com alguém que você já conhece, o Marcelo Quintela, que está rodando com a gente na cidade. Tá confortável aí, Marcelo? Tá tranquilo, tá igual um avião. Então tá. As turbulências são os buracos mesmo, de São Paulo. Ele tá dirigindo igual. Então, enfim, a gente está com o Marcelo Quintela aqui para a gente conversar na cidade, pra gente andar por São Paulo. Enquanto isso, e à medida que a gente for conversando, pra você que não conhece, a gente vai mostrando alguns pontos da cidade também. Agora, por exemplo, aqui, ó, a gente tá na Vila Nova Conceição, perto do Parque Ibirapuera, um bairro bastante conhecido aqui em São Paulo. Mas enquanto isso, a gente vai conversar com o Marcelo, entre outros assuntos, e eu queria começar por ele falando sobre o trabalho Caminho Nações, ou Way of the Nations, né? Você já acompanhou, inclusive, no Encontros, a gente falando um pouco mais sobre isso, o trabalho na Nigéria, o trabalho no Senegal, e eu queria saber em que ponto isso está acontecendo. Marcelo, recentemente vocês foram para o Senegal, né? Para se reunir com o governo, enfim, parece que o governo está apoiando, inclusive, o trabalho do Caminho Nações lá. Como é que está esse trabalho? Isso, Caminho Nações é uma agência humanitária, é o braço humanitário, social do Caminho da Graça, que o pastor Caio mentora. E nós não imaginávamos que íamos chegar a ponto de abarcar tantas funções e estar presente em tantos lugares distintos, com tanta vontade, mas tão poucos recursos para fazer isso, né? E eu tô feliz de estar aqui com você, poder falar acerca desse assunto. Eu estava aqui na faculdade, tô meio no susto aqui, pessoal. O Flávio chegou de repente, pousou aqui em Congonhas. E eu não moro em São Paulo, moro em Santos, mas estou aqui direto por conta de um curso de doutorado. E aí... Bom, parece que a gente arrancou o Marcelo do curso, trouxemos ele pro carro, como se é praticamente um sequestro isso aqui. É um sequestro pra gente falar, mas é um sequestro por uma boa razão. Sim, não, fico feliz de estar aqui, privilegiado, assisto o programa e quero que todo mundo possa assistir também. Legal. Agora, no Senegal foi nossa mais recente expedição. Lá o problema é muito sério. Nós temos 1.200.000 crianças que vivem em condições subhumanas. Elas não têm direito à medicação, não têm direito à educação, não têm direito a qualquer formação, porque elas são crianças escravas de líderes religiosos que as mantêm cativas, a troco de que elas possam fazer pelas ruas durante todo o dia um processo de esmola dentro de um balde, e esse pessoal ganha, por conta desse trabalho das crianças, bastante dinheiro. Esse trabalho de esmolas é legitimado também por uma filosofia religiosa. Eles dizem que a esmola dignifica a pessoa, torna a pessoa mais humilde. Existe um respaldo religioso nesse trabalho? Existe uma perversão do entendimento religioso. No islamismo há o estímulo à contribuição ao outro, mas você precisa dar esmola àquela pessoa que teve poucas condições ou privilégios em relação a você. Essa é basicamente a ética religiosa muçulmana. Então, uma perversão disso está acontecendo lá, porque são crianças que deveriam estar estudando num país democrático, laico, de direito, mas estão submetidos a uma perversão da tradição cultural. Elas são crianças talibês, elas estão aprendendo o Alcorão, uma língua que não é a delas, e também decorando e falando, papagaiando aquilo que não entendem estar falando.
nas escolas corâmicas, as daras. Lá no Oriente Médio, as daras funcionam direitinho, para as crianças aprenderem a religião e se tornarem líderes religiosos no futuro. No Senegal, o que há é só um aproveitamento mercantil, comércio puro, Flávio, é loucura. Um líder desse tipo ganha milhares de dólares. Quanto mais crianças escravas ele tem, porque elas são entregues pelos pais assim que nascem por conta da miséria, falta de condições de criar, maior a capacidade desse líder de arrecadar fundos e agora, Marcelo, o que chama a atenção eu até tinha falado sobre isso com o Edmilson, quando a gente conversou sobre o Senegal, é até a apatia dos pais e das autoridades, especialmente, em entrar nessa história. Mas me parece que, especificamente nessa última viagem que vocês fizeram, existe uma colaboração das autoridades, um entendimento que é preciso intervir nessa história. A gente costuma delegar à África uma situação que beira o preconceito, porque há uma apatia sim, mas é a mesma apatia que a gente tem aqui ao passar na Cracolândia e ver o pessoal lá e seguir o fluxo da vida. É a mesma apatia de saber que existe em São Paulo milhares e milhares de mendigos e que no último inverno eles estavam morrendo debaixo das nossas marquises aqui na cidade, porque o inverno em São Paulo foi rigoroso, o último, e nunca me esqueço, 8 mendigos morreram debaixo de uma marquise de prédio comercial aqui em São Paulo. E nós reagimos apaticamente, como assim, querendo dizer, nós não temos como resolver isso. Isso é uma questão do governo, o governo deveria resolver. Não é problema nosso. Não é problema nosso. Todo mundo está dormindo direitinho nas suas casas. Então, na África acontece exatamente a mesma coisa. Não é pior, nem mais cruel e não é melhor. Existe do governo uma situação complicada, porque o país é 98% muçulmano. Então o governo precisa gerenciar políticas públicas que não o coloquem contra os líderes religiosos, que são uns coronéis que mandam na cidade, determinam em quem você vai votar, em quem não vai votar. E desse modo o governo tenta minimizar a questão de que as pessoas deem esmola às crianças. Só que é impossível conseguir fazer isso. Até porque a esmola alimenta essa história toda. É a esmola que alimenta a história toda. As crianças que não cumprem a meta, elas apanham, elas ficam sem jantar, sem medicação. As ONGs cristãs lá presentes dão comida durante o dia para as crianças, mas elas precisam também ser liberadas rápido para poder voltar às ruas e conseguir o dinheiro para voltar aos seus líderes muçulmanos. Eu estive com o ministro da Infância. Ele lamentou a situação que o país dele vive. São 13 milhões de senegaleses e mais de 1 milhão de crianças nessa condição. Ou seja, eu falei para o ministro com uma ousadia que não devia, como um visitante, mas eu falei, matematicamente, seu país tem prazo para acabar. Você não tem futuro. É uma questão óbvia, lógica, né? Eles ainda vivem muito em função das coisas que a colonização francesa delegou, permitiu que lá ficasse. Hoje a França está lá instalada, mas explorando comercialmente, sem muitas intervenções no cunho social. Você ia perguntar, Alexandre? Como é que fica a família dessas crianças, Marcelo? Porque você fala que as crianças são requeridas, né, por pessoas para fazer tudo isso. Mas e a família delas, os responsáveis, os pais? Não tem nenhuma... Eles não conseguem mudar isso por eles mesmos? Nós estivemos com a embaixadora brasileira em Dakar, no Senegal, e ela ficou feliz quando a gente, Alexandre, disse que ia buscar a restituição. São 500 crianças que nós queremos buscar os pais para devolvê-las às famílias. Mas quando nós chegarmos lá, devolvendo às famílias, se forem aceitos nas famílias, precisamos saber se as famílias terão condições de criar as crianças. E aí vem uma segunda parte do projeto, que é oferecer às famílias suporte para receber de volta seus filhotes. Porque a verdade
é que os pais são muçulmanos de coração e acreditaram que aquela liderança pastoral islâmica ia criar com condições dignas os seus filhos. Foram com boa fé. Então veja, é igual aqui no Brasil as pessoas terem entregue ao noviciato, ao convento, ao mosteiro, seus filhos para serem criados e treinados na religião. Não há uma condizência com a família que as crianças participem disso, então? Não, as crianças são retiradas da família. É um negócio assim que não existe, não é como um internato onde a família visita a criança, onde a criança recebe liberação para voltar para casa. Eles ficam órfãos, completamente órfãos. Eles são do Marabu. Marabu é o nome do líder religioso, para quem eles pertencem, né? Então nós estamos agora judicialmente trabalhando a guarda das crianças que estão sendo colocadas sob nossa responsabilidade. A princípio 50 e o projeto maior abarcará 500 crianças. Não é nada no universo de 1 milhão, mas nós queremos que isso sirva de molde, de modelo, para que, como um pastor local disse, nós possamos ser usados de laboratório para eles, para que eles possam também vir a acreditar que seja possível. E você já teve contato com o ministro, que você falou agora há pouco, mas o governo mesmo lá do Senegal e da África, como que ele reage com tudo isso? Porque ele tem visão disso, eles veem o que está acontecendo, né? É um milagre, Alexandre. Aconteceu um milagre. Ninguém cria que isso fosse possível. Mas um país muçulmano, o segundo maior homem do país, o ministro Lamine Faye, que é o ministro conselheiro do presidente, ele então está entregando a pessoas que ele sabe que carregam motivações cristãs a responsabilidade de ajudá-los a solucionar o problema. Então, está havendo uma aliança entre governo muçulmano, não muçulmano porque lá tem a Sharia, não há leis islâmicas, o país é democrático, mas muçulmanos por tradição e religião. Eles estão em parceria conosco, que somos cristãos. Somos cristãos, porém eles já entenderam, nos poucos discursos que nós mandamos para eles, que o cristão que se aplica a nós é distinto do cristão que eles conhecem. Isso que eu ia te perguntar, Marcelo, essa dimensão prática do amor, de você cuidar das crianças, de, como diz o Caio, de ser Jesus ali no meio da... Sim. É algo palpável, visível, a partir desse trabalho, né, que vocês estão realizando. É claro que isso tem uma dimensão prática de cuidar das crianças, de reverter uma situação, como você está descrevendo, trágica, que está inclusive matando crianças. Também tem, além esse exemplo e essa possibilidade de unir pessoas que de repente andam por caminhos diferentes, religiões, filosofias diferentes, mas na direção, na via do amor. Isso é uma experiência, isso é um desafio também do Caminho Nações. Sim, eles não estavam entendendo lá como cristãos queriam recolher crianças sem fazer com que elas participassem de uma grande catequese protestante, ou que elas fossem só a elas se dessem pão em troca de salvação. Quando eles começaram a entender isso, teve até uma coletiva de imprensa para perguntar como é que nós iríamos fazer esse processo todo. E eu disse: Deus não é cristão, Deus não é muçulmano, Deus é amor, são vossas crianças, e muçulmanos e cristãos estão preocupados com esse problema. Então nós vamos nos unir, porque essa é uma situação que ninguém mais deseja, independente da religião a que pertence. Não dá pra agora, o Caminho Nações, Flávio, não dá. O Caminho Nações, o Caminho da Graça e o Evangelho de Jesus não são de finalidade proselitista. Eu disse à embaixadora, nós não vamos, e falei na coletiva de imprensa e aos ministros, transformar cada jovenzinho desse em pequenos cristãos, não vamos ocidentalizá-los, cristianizá-los, não vamos fazer com que eles gostem das coisas que a gente gosta. O que a gente quer é libertá-los. Nós precisamos libertá-los até de nós mesmos.
e de nossas próprias concepções ocidentalizadas, capitalizadas da vida. Então a gente precisa dar para eles capacidade de serem inseridos na sociedade um dia. E para isso eles precisam de escola, precisam aprender francês, que eles não sabem falar francês. O país todo sabe, as outras crianças sabem, eles só falam dialetos. Eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles não sabem matemática. E por que que esses que aprendem o Alcorão, e aqui é uma denúncia que eu deixo para mesquitas no Brasil poderem pensar a respeito, para a comunidade muçulmana árabe pensar a respeito do que acontece no islamismo negro. Por que que algumas crianças são destinadas a serem sub-humanos, subprofissionais, e outras vão para a escola secular, apesar de serem muçulmanos, aprender a serem os futuros líderes da nação? Então, aquelas que a mãezinha entregou aos cuidados do líder religioso, essas não têm futuro algum, de nenhum tipo. Eu as vi, eu fui até o lugar, elas estão cheias de dermatite, elas estão com medo de adulto, elas, por conta de aprender a ser humilde, apanham bastante, baseada nesse critério de educação disciplinar. A varinha lá funciona bem. Aonde eu entrei, o pessoal tinha as varinhas, nas fotos todas que a gente mandou, isso aparece. Então nós estamos para ajudar, nós não somos ninguém, mas a nossa motivação não é outra senão o amor de Cristo, o amor de Deus por seus pequeninos. O caminho não ganha nada com isso, aliás o caminho só perde, porque a minha vida, por exemplo, é uma crise. Eu estou num doutorado aqui de ciência, mas eu estou aqui e no intervalo tem um monte de e-mail para responder em função do que a gente está fazendo lá. Há quanto tempo está lá, Marcelo? Já existe esse trabalho de vocês ali? Se eu não me engano, nós somos a agência humanitária no Senegal, especialmente dentre as brasileiras, com menor tempo de permanência no país. Você tem uma ideia, nós já nos encontramos com as lideranças de ONGs importantes, internacionais. Save the Children está lá, World Vision está lá, a CBN está lá. Nós nos encontramos com o governo, com a imprensa, nós visitamos os buracos, nós fomos às universidades, nós levamos um projeto de engenharia para construir escolas, porque algumas escolas na periferia de Dakar, Flávio, não tem nem parede e nem teto. E nós estamos tentando uma parceria entre Universidades Federais do Brasil e a Universidade de Dakar. Mas tudo isso em 6 meses. Agora, Marcelo, eu fico imaginando, vocês estão furando uma série de bloqueios nesse trabalho. Não é só o bloqueio da resistência. Eu vi um vídeo teu falando com, não sei se foi vídeo ou só umas fotos que estavam descrevendo com um senhor que ganhava dinheiro com as crianças, e aí ele falou que se você tirasse as crianças ele perderia dinheiro, e aí você o convenceu de ajudá-los, inclusive. Exatamente. Mas existe uma resistência cultural também, que não é só da prática em si, mas também uma questão religiosa, inclusive lidando com entidades que estão lá há mais tempo e que talvez não tenham tanta dimensão, não tenham chegado à dimensão que vocês chegaram, ou pelo menos a profundidade do trabalho. São bloqueios, né? São resistências. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é esse trabalho? Um vizinho meu lá de casa disse que se o nosso prédio explodir, a culpa é minha. Quando eu voltei, ele ficou vendo as coisas na internet. Não tem como alguém viver piedosamente, está escrito, sem ser perseguido. O mundo odeia manifestações de amor. O mundo gosta, Flávio, assim, de bondadezinhas. O mundo gosta de um negócio que não mexa muito com a nossa zona de conforto. Um amor água com açúcar. Isso, bem água com açúcar. Muito romântico, mas pouco prático. Então, a questão lá é o seguinte. Agora tá tudo bem. Agora nós temos o apoio de todo mundo. Mas vai ter hora que vai ter gente perdendo dinheiro. Vai ter hora que vai ter gente perdendo relevância. Porque
há pouca relevância em ONGs que ganham muito dinheiro para não recolher estas crianças de um modo definitivo da mão desses caras. Porque é interessante para esse povo que esse problema continue. Tem gente que lucra com isso, e não só os beneficiados diretamente, mas tem gente que está lá para ajudar, que ganha dinheiro com isso também. Sim, as ONGs... Existem as ONGs do mal, né? No Brasil a gente conhece muito bem isso. A ONG virou um Se negócio. o problema acabar, acabou a ONG. Exatamente. Né? Então o caminho não é uma ONG nesse sentido. Eu vejo as pessoas chamando o que a gente faz de ONG, a gente deixa. Mas a verdade é que a gente não quer uma ONG. Na Nigéria, a gente sabe que a gente pode acabar com o fenômeno das crianças bruxas. É outra questão, mas é mais localizada, mais regional, não é tão ampla. E se nós pregarmos o amor de Deus contra as maldições lançadas contra a vidinha das crianças, nós vamos conseguir bloquear tudo isso, porque o pessoal fala, é cultural. Não é cultural. Os antropólogos, eles ficam escrevendo pra gente, vocês não podem mudar os discursos nativos. Vocês não podem mudar os discursos nativos. Parece o pai do Super-Homem dizendo pra ele, lembra? Que a gente é dessa época. Não mude o destino da humanidade. Não mude o destino da humanidade. Não mude. Só que aí, por amor, ele foi lá, viu a mocinha que ele amava morta, e ele não quis saber. Virou a terra ao contrário. A gente não é super-homem, a gente não pode nada, mas é maior é quem está em nós. Então, o que acontece é que os discursos que a gente não pode mudar não são nativos. Discurso nativo e antropologia é uma coisa muito diferente do que está acontecendo lá. O que acontece na Nigéria é que, porque se crê em bruxaria, lideranças religiosas cristãs dizem que as crianças são bruxas. Então eles têm o que a Unicef chamou de uso da cultura, do DNA cultural histórico de um povo, para poder ter finalidades mercantis. Essa história, aliás, vamos aproveitar até essa deixa para falar quem está vendo o programa agora. Esse é um assunto que a gente já falou bastante aqui no Encontros, na Vem VTV, no Papo de Graça, já fizemos um encontro sobre isso. Mas de repente você que está chegando agora não sabe ainda sobre o que o Marcelo está se referindo em relação às crianças bruxas. Eu queria que a gente desse rapidamente um resumido do que é esse problema, que especificamente na Nigéria, né? Tá isso, aí, Flávio, é outra desgraceira, né? Na Nigéria eu não andei de terno igual no Senegal, com encontros com lideranças, porque no Senegal precisam agir político. Na Nigéria, no estado de Akwa Ibom, nas cidades do delta do rio Níger, no Oceano Atlântico, o que está acontecendo é uma questão infame. O neopentecostalismo cristão, a teologia da prosperidade aliada às doutrinas de batalha espiritual, que fazem com que tudo na vida tenha como elemento causal uma ação do diabo. Então essa crença de que você não enriquece, não melhora de vida porque o diabo impede, essa crença se espalhou assim por toda a população. Pelo menos pelos evangélicos. Só que os evangélicos no sul da Nigéria são 98 a 99% da população. É tudo isso, eu não sabia que chegava tanto. É tudo isso, no estado onde nós nos concentramos nossas atividades. Então, acontece de algum paizinho ter alguma dificuldade financeira, e todos têm, o país é pobre, e ele vai à igreja, e às vezes ele recebe uma revelação espiritual de que a brecha por onde o mal está entrando na casa dele procede do filhotinho dele, que distraído comeu alguma coisa envenenada e se tornou um bruxo. E como bruxo ele pode, como os filmes lá dizem, mostram, os livros, como bruxo ele pode fazer mal especialmente a seus pais, a seus irmãos mais novos. E qual é o motivo dessa ilogicidade completa? Porque os pais entregam as crianças, que acreditam que elas são bruxas, abandonam-nas e elas são apedrejadas para fora de seus vilarejos e comunidades, a não ser que o paizinho tenha o dinheiro para pagar o exorcismo.
A semelhança do que aqui é feito, que tem que levar no altar de igrejas que prometem bens materiais em troca de sacrifícios em espécime, lá é a mesma coisa. Eu liberto o seu filho da bruxaria, o que aqui seria a possessão demoníaca, o encosto. Eu liberto o seu filho disso, se você contribuir para isso, para que eu use meus poderes espirituais em nome de Jesus, com 3 a 4 salários mínimos, o que lá significa muito, né? Muito. Raramente há quem consiga, mas tem gente rica e que paga muito. E tem estruturas denominacionais, instituições religiosas que vivem disso. A Liberty Gospel, por exemplo, da senhora Ellen Ukpabio, que é a Edir Macedo de lá. Ela que faz os filmes com as crianças? Faz os filmes, tem TV, tem programas no rádio, escreve livro dizendo como identificar que uma criança é bruxa. E não tem mais adulto bruxo lá. No passado, a bruxaria africana, e eu li os livros todos de antropologia a respeito, a bruxaria sempre existiu. Ela era um problema de relação entre homens. Eu tenho inveja de você, é o olho gordo, é o mal olhado, vamos quebrar isso entre nós, vamos pagar pro ancião ou pro chefe tribal resolver isso. Mas agora essa tradição foi deturpada e usada por esse pós-cristianismo, ou raio que os parta, sei lá o que é isso. Você falou, qual é a vida útil de uma criança bruxa, se é que pode chamar assim, né? Você falou, ela é criança bruxa, ela vai trabalhar, entre aspas, ali para essa instituição, e até quando? Que a criança bruxa não trabalha, né? Não, ela não trabalha, ela trabalhar... A criança do Senegal, ela durante... A criança talibê trabalha para o seu professor. Ela trabalhar, ela vai... Quanto tempo ela vai fazer parte desse sistema? Eu encontrei crianças lá que não são mais crianças e que ficam agora, eles também, dependendo do dinheiro que os menores trazem. Quanto mais judiadinha a criança tiver, melhor. Quem quiser, melhor para conseguir a grana. Quem quiser entender o que se passa no Senegal, tem que ver aquele filme Quem Quer Ficar Rico? Não sei. Filme indiano. Quem quer ser milionário? Quem quer ser milionário? Ali há um pessoal que recolhe crianças e que, em troca de comida, faz com que elas mendiguem. Ali tem os processos cruéis de fazer com que elas fiquem enfermas. Sim, cegas, não é? Cegas, não é um caso que eu tenha registrado no Senegal, mas os mais novos são os que esmolam. Os mais velhos, eles vão perdendo essa capacidade de gerar piedade. Mas os mais velhos estão lá agora sim, nesse estado. Eles não têm ofício algum, eles não sabem falar a língua do seu próprio país, eles não sabem ler, não sabem escrever. Então eles não têm como trabalhar, eles são descartáveis. E agora eles também usam os mais novos, porque quase sempre um abusado se torna um abusador, psicanaliticamente falando. É o que acontece lá. Agora, Marcelo, a gente está quase chegando no final do programa. Enquanto você fala, eu estou me lembrando, ali no Papo de Graça, toda manhã a gente vê um monte de e-mail, um monte de gente perguntando assim: o cristão pode ouvir música que não é cristã? Aí o outro pergunta assim: o cristão pode usar uma roupa escrito I love rock and roll, por exemplo? Eu quebrei um CD dos Beatles, eu fiz bem, e assim por diante. Eu estou te perguntando isso porque existe uma realidade no mundo, além dessa que você escreveu, e você começou falando sobre a nossa apatia. A gente fala da apatia dos pais lá no Senegal, sobre a igreja na Nigéria, mas também existe uma apatia, como o Marcelo falou agora há pouco, a nossa apatia em andar numa cidade como essa, como São Paulo a gente está andando agora, e não quer saber se ali embaixo daquela marquise tem alguém dormindo, se aquela menina ali que está caminhando agora ali do lado comeu ontem, e assim por diante. Existe uma realidade à nossa volta que a gente não vê, e a gente tenta viver essa dimensão prática que Jesus ensinou do amor nessas questõezinhas ligadas a coisinhas que tem a ver com musiquinhas, com roupinhas, com comidinhas, com pode ou não pode, vai ou não vai. Os cristãos estão preocupados com questões comportamentais, aliás, há milênios que é assim. Então é só com aquilo que se exterioriza como algo que pode ou não pode ser feito. E
música cristã ou não. Esse blá 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 é de quem não está fazendo nada. Porque se a gente olhar para a desgraceira do planeta, a gente tem o que fazer na nossa rua, na nossa cidade. O Caminho começou agora um trabalho, quero poder falar acerca disso, chamado SOS Religar. SOS Religar é uma agência de apoio, voluntariado de apoio em situações de risco. Apresentar-se à Defesa Civil e aos bombeiros da cidade onde está acontecendo as catástrofes, as calamidades naturais ou não, para estender a mão no sentido de ajudar, não atrapalhar. Mas quando tiver uma enchente que coloque São Paulo aqui de cabeça para baixo, e as cidades do interior e com menos recursos, nós possamos estar lá, presentes, no âmbito do território nacional, porque nós temos voluntários espalhados por todo o país. Agora, eu quero fazer isso especialmente com os mais de 1.500 voluntários que a gente tem cadastrados para ir à África, dos quais eu sei 80%, sendo assim muito esperançoso, já trabalhou na ajuda ao próximo. 80% nunca trabalhou fazendo nada. Então tem gente que quer ir à África, Flávio, mas ainda não ajudou a velhinha a atravessar a rua. Pois é. E então não pode, não vai. Nós vamos colocá-los dentro de uma situação assim de ver se é isso que você quer. Pede pra sair, sabe? O treino pede pra sair. Vamos trabalhar no Brasil, nossa terra, de tantas desigualdades, né? Eu fui à África. A África não tem desigualdade. A maioria maciça do povo é pobre, não há recursos e a vulnerabilidade social é terrível. Agora, aqui no Brasil a gente tem turistas que vão o tempo todo a Miami fazer compras e a gente tem o pessoal que não tem o que comer e o que vestir. A gente tem capitais maravilhosas e a gente tem sertões e vales e favelas e pessoas vivendo em condições subhumanas. Então, essa questão econômica no país, essa euforia econômica, até parece que escondeu o fato de que esse é um dos países mais injustos do mundo. Até o pobre é tributado no arroz que compra da mesma forma que o rico. Então, o pobre paga muito mais imposto, 30% por isso, de tributo. Paga muito mais imposto. Então a gente não precisa ir para a África. Eu, antes de ir para a África, estava por aqui. E eu queria convidar todo mundo a ir à África, se for uma vocação, um chamado, uma coisa muito especial. Do contrário, nos ajude a ir à África. Contribua. Peça a Deus por nós, para quando a coisa esquentar demais, como já aconteceu algumas vezes, a gente ficar de pé, a gente se sustentar, a gente se segurar em Deus. Ver calamidade toda hora não faz bem não. A alma vai ficando assim, esgotada daquilo. Aí um amigo meu médico disse: Marcelo, é por isso que eu sou cético, por isso que eu não faço as coisas, sou cético, porque isso que você viu, não é possível que haja Deus. E eu disse para ele: engraçado, você que é o cético, mas eu que vivo como se Deus não houvesse, porque para onde eu vou, Deus não chegou. Aonde nós estamos indo pelo caminho, parece que Deus não foi. Então, porque Deus são nossas mãos, os pés dos que anunciam a paz, o olhar de misericórdia, a boca que abençoa, Deus em nós, seu Espírito em nós. Eu falei: você que é o cético e eu que vivo como se Deus não existindo, tivesse que daí cruzar os mares para ajudar as pessoas de algum modo. E torna Deus real, e Deus passa a existir em você, né, naquilo que você faz. Você vive a dimensão de Deus, mas vivendo não no discurso, ou segundo a palavra, em versículo tal, mas no dia a dia, no olho, né, nesse contato prático. O ateu, ele chamou ceticismo, ele chamou conformismo de ceticismo.
Deus não existe, o mundo que se exploda. Ele chamou conformismo de ceticismo e ele chamou comodismo de ceticismo. Afligiu até os céticos nesse sentido. Porque eu conheço gente que não crê em Deus, na religião, e tem um coração muito bom. E tem o outro lado, o pessoal que crê, mas que crê assim, na letra, para resolver o reino de Deus. O reino de Deus é aquela coisa que acontece lá nas reuniões deles. O reino de Deus acontece dentro daquele espaço quadrado, que tem uma placa na frente. Ali dentro ele faz a chamada obra de Deus. E a obra de Deus significa basicamente conseguir ser do louvor, ou quando chega não, né? Quando chega você rala bastante, você é da intercessão. Mas depois você consegue pegar o microfone, ser do louvor. Tudo obra de Deus, as pessoas brigam, gastam a vida para essa coisa de obra de Deus, que os de Deus não estão discutindo, nem gastando energia nesse sentido. Eu espero que você que está nos vendo tenha entendido que o que a gente está falando aqui transcende a coisa da religião, da fé. Sabe o que eu estava falando pro Caio esses dias? Eu vejo muita gente, 90% das pessoas ou mais, mesmo os que andam entre nós, dizendo o seguinte: olha, eu estou falando de uma coisa que não é religião. Não é religião, é uma fé. Não é religião, não. Religião não salva ninguém. Todo mundo fica nesse discursinho, porque é um discursinho. Quando a realidade prática diz que não era para ser um discursinho, mas era para ser vida. É o que o Marcelo falou agora, é ser Deus. Você não precisa vir com a catequese, o discurso, a teologia, mas ser Deus, independente daquilo que você confessa como fé. Mas ser Deus é o desafio, ser Jesus é o desafio. Religião. E eu espero que você esteja entendendo sobre isso. O que a gente está tentando fazer é transcender essa história. E a gente transcende essa história não dizendo que os nossos hábitos e costumes são mais legais, que a nossa fé é mais animada. Outro dia alguém me falou assim: eu vou numa igreja que é boa, porque lá tem... é bar. À noite eles fazem uma danceteria lá. Então você vê que a coisa é nessa dimensãozinha que a gente vive. O Marcelo falou muito mais do que um problema grave e sério que acontece, que é sério, que a gente está sempre falando, lembrando disso, da Nigéria, do Senegal, mas a gente transcendeu tudo isso. Eu espero que você tenha acompanhado, chegado lá, entendido, e que você se envolva, né? Não com esse chamado. Você falou do chamado da Nigéria. Outro dia um conhecido meu falou o seguinte: olha, Deus está me chamando, eu estou sentindo de Deus para eu ir ser missionário em Nova York. Então eu vou lá para Nova York, porque Deus está me chamando. Aliás, a gente vai entrar num túnel agora, vai ficar mais escuro aqui. Deixa eu até acender a luz aqui. Você não se importa, né? Deus anda chamando muito para Nova York, Paris, para Vancouver, no Canadá, para lugares como esse. E alguns vão para treinar de fato em lugares legais. O problema é que a maioria das vezes o treinamento não acaba nunca. O camarada vai ficando lá. O que Deus nos deu o privilégio foi de treinar para a África, lá na África. Então, isso que é um privilégio assim incomum, porque chegando lá ele nos capacitou, mas não sem antes uma história de verdadeira religião aqui. Verdadeira religião, Tiago disse, é cuidar de órfãos e viúvas. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu fizer isso sem amor, de nada vai valer. Então, a gente tem que... É uma coisa que acontece para fora, mas tem a ver com dentro de nós. Então, é um túnel dentro de nós, que você constrói as coisas, para que você possa manifestar as coisas no lugar claro, no dia claro, lá fora, onde todo mundo vê. Mas antes tem que se fazer um caminho para dentro, um percurso interior de fé, de rendição, de saber que não presta, de se saber carente, necessitado, desejoso de Deus, e que o outro é um ser igual a você e ambos são fracos, e que evangelizar é só um faminto dizendo para o outro faminto: vem cá, eu encontrei a casa do pão, aonde tem pão. E assim a gente consegue viver na luz. É isso aí. E a luz está aí, ó. A luz voltou. Marcelo, eu queria que você falasse rapidão sobre o livro
Missão Salvar Crianças Bruxas, sobre o site do Caminho Nações, quem quiser entrar em contato, quem quiser ajudar, saber mais, como é que faz? Sim, o livro foi uma iniciativa pós-viagem, obviamente, mas baseado na necessidade que a gente tem de arrecadar fundos e de que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, o livro ele não é um objeto literário, eu tampouco sou escritor. A ideia, Flávio, é que as pessoas comprem o Missão Salvar Crianças Bruxas para nos ajudar a que toda a renda, direitos autorais e o que for, é revertida para as atividades do Caminho Nações na África. E mais que isso, a pessoa toma conhecimento do que está acontecendo e passa a ser um parceiro de oração e nos percebe como gente tão comum quanto elas mesmas o são, mas que foram capazes, pela graça de Deus, de irem aonde ninguém antes tinha ido. Porque o mais estranho para mim é que se a gente não estivesse fazendo o que nós estamos fazendo no sul da Nigéria, nada estaria sendo feito. O Unicef fez uma revisão de literatura antropológica acerca das crianças bruxas, dizendo tudo o que eu aqui expus sobre o problema, descrevendo o fenômeno, mas meter o pé lá, passar aquele calor, olhar para a cara do inferno, ver criança estuprada pela manhã, toda melecada, toda cheia de moscas ao redor, porque por ser bruxa, ela foi expulsa do vilarejo, mas isso não impediu que uns vampiros sexuais se deitassem sobre ela a noite toda, um sobre o outro, um trocando de lugar com o outro. E ela lá tem 15 aninhos, grogue. O que é que vai ser dessa menina? Agora, essa menina é só o arquétipo, o símbolo. Ela é um indivíduo. Estão roubando a vida dela. Mas eu vou a algum lugar e mostro a essa mocinha e me falam assim: o que aconteceu com ela? Ela. O pessoal só se preocupa com o que vê, porque ela só foi mais uma. Há um monte de gente de criança que falou pra mim: tio, me tira daqui, tio, me tira daqui. E às vezes nós tiramos, às vezes nós não conseguimos tirar, nos faltou estrutura. Para a maioria eu disse: I will come back, I will come back. E aí então criamos uma estrutura, o Leonardo e a Ayla e outras pessoas, e agora nós estamos precisando de parcerias para cumprir o prometido. O prometido não é voltar lá, não, é fazer o que a gente faz, é ficar lá. Nós temos a casa do caminho lá, nós temos nossas crianças lá, nós temos nossos funcionários lá. Mas nós site, mesmo... Quem quiser saber mais sobre isso, entrar lá, qual que é o site? O site é www.caminhonações.com. E agora o pessoal que mora fora, o pessoal de outros idiomas, tem o www.waytothenations.com. E são nossas duas principais fontes de informação. Tem também um blog, um hot site para compra do livro, que se chama www.salvarcriançasbruxas.com. Legal, todos os endereços estão aparecendo aí no vídeo. Entre em contato, acesse os sites, mande e-mail. Marcelo, os sites é o melhor caminho, né? Nenhum e-mail específico? No site se alguém quiser conversar, pode escrever marcelo@caminhonações.com ou marceloquintela@caiofabio.net. E a gente está aí disponível, né? Como irmão, junto, chegado, sem frescura. Legal. Você entendeu? Vai pensar nisso, vai levar isso a sério, vai trazer isso para a tua vida, vai enxergar a vida de maneira diferente, ou você vai, como o Marcelo falou agora, achar que isso é um problema da África, estou preocupado com a menininha que ele descreveu, ou você vai entender que a gente está falando de algo preocupante, sério, grave na África, mas a gente está indo um pouco além disso e a gente pode trazer isso para o teu contexto.
pense nisso, traga isso para sua vida. Marcelo, brigadão. Obrigado você. Valeu, obrigado por estar no carro aí andando, prazer andar contigo. Valeu. Alexandre, Valeu. Alexandre é comandante da Gol, piloto da Gol, copiloto. Mas logo vai pro comando, mas tá de férias, tá aqui, ó. Ó o visual de férias dele aqui, ó. Para com isso. Alexandre, é mais fácil pilotar um Boeing ou dirigir em São Paulo? Ah, muito mais fácil o Boeing, hein, Marcelo? Muito mais fácil, cara. Ó, hoje até que não tá tão ruim. Não, hoje tá bom, dando sorte aqui, tá, o trânsito tá legal, tá até gostoso. Mas o Alexandre, além de tudo, fez papel de entrevistador também. Ah, é. Fazendo bico aqui. Mais conhecido como Gorda, o nome oficial. Gorda, no Facebook da Gorda, pode me procurar que eu sou gorda. No Facebook nós temos as páginas, né, no Facebook. O Caminho Nações está lá, o Caminho Consciência está lá. O Caminho Consciência não tem 8 meses, tem 16 mil pessoas inscritas e é por lá que nós estamos mantendo todo mundo informado. É isso aí, os canais estão todos aí, a realidade está aí, você não tem mais desculpa, tá bom? Acessa lá, informe-se. E o livro Missão Salvar Crianças Bruxas, compre o livro, vai fazer muito bem a você, deixa no seu consultório, dê às pessoas. Não tenha dúvidas que é muito mais que um livro, é uma oportunidade para você ajudar e ser útil a tanta gente. O encontro fica por aqui, obrigado mais uma vez a todo mundo. Durante a semana as repetições aqui na VMV TV e na semana que vem a gente volta com mais um programa, esse que foi gravado aqui em São Paulo, no carro, no nosso estúdio móvel. Um abração e até o próximo.